Você já ouviu falar que o ser humano veio dos macacos? Essa é a frase mais repetida em escolas, bares e mesas de jantar. E se eu te dissesse que essa teoria, da forma simplista como você a conhece, foi brutalmente desmascarada? Existe uma imagem que mora no seu subconsciente, um macaco que vai se levantando devagar até virar um homem. Essa imagem nos conforta. Ela diz que somos o destino final, a obra-prima planejada. Mas, recentemente, um esqueleto desenterrado na poeira do Quênia provou que essa história não é ciência, é um conto de fadas. A evolução humana não é uma linha reta de pai para filho, é um cenário de caos e competição, onde várias espécies humanas viveram juntas, olharam nos olhos umas das outras e dividiram o mesmo mundo. Mas, para entender o peso esmagador dessa descoberta, precisamos primeiro entender como essa mentira foi construída. Antes de falar dos ossos que quebraram a teoria, vamos investigar o pai dessa ideia e como a ciência passou um século procurando algo que nunca existiu. Vamos voltar ao século XIX. O ano é 1859. Charles Darwin publica A Origem das Espécies. O livro cai como uma bomba na sociedade vitoriana. A ideia de que a vida não é fixa, mas muda com o tempo, era aterrorizante. Mas havia um problema. A sociedade da época era obcecada por progresso e hierarquia. Eles olhavam para o Império Britânico e acreditavam que a civilização estava numa escalada rumo à perfeição. Quando os intelectuais da época leram Darwin, eles cometeram um erro fatal de interpretação. Eles projetaram seus valores sociais na biologia. Eles criaram o conceito de gradualismo linear. A lógica era sedutora. Se hoje somos inteligentes, eretos e tecnológicos e viemos de animais primitivos, então o passado deve ser uma escada. Cada degrau deve ser uma versão melhorada do anterior. O macaco vira o homem macaco, que vira o homem primitivo, que vira o homem moderno. Não havia espaço para o caos. Era uma fila indiana rumo à glória. Foi nesse momento que nasceu o conceito mais famoso e enganoso da antropologia, o elo perdido. Uma criatura teórica necessária para a matemática deles fechar, que seria a ponte exata entre a selva e a cidade. A caçada havia começado. Durante os próximos 100 anos, a paleontologia se tornou uma corrida do ouro para provar essa linha reta. Homens brilhantes destruíram suas carreiras e vidas tentando encontrar esse degrau perdido. O exemplo mais trágico é Eugene Dubois. No final do século XIX, ele largou tudo e foi para a Indonésia, convencido de que encontraria o elo perdido lá. E ele encontrou. Ele achou o homem de Java, que hoje sabemos ser um Homo erectus. Dubois passou o resto da vida defendendo que aquele ser era o avô direto da humanidade. Ele escondia os ossos embaixo do assoalho de casa, paranoico, recusando-se a aceitar que pudesse ser apenas um primo. Para ele tinha que ser um ancestral, tinha que encaixar na linha. Depois veio Raymond Dart, na África do Sul, com a criança de Taung. Outro fóssil, outra briga. A comunidade científica da época, liderada por figuras como Sir Arthur Keith, defendia a hipótese da espécie única. O dogma era: só pode haver uma espécie de hominídeo com cultura na Terra por vez. Eles acreditavam que a cultura e o uso de ferramentas eram tão poderosos que assim que uma espécie as adquirisse, ela eliminaria qualquer outra instantaneamente. Portanto, a árvore genealógica tinha que ser um tronco único. Eles pegavam qualquer crânio encontrado, Australopithecus, habilis, erectus, e forçavam um encaixe. Se o cérebro era pequeno, colocavam na base. Se era médio, no meio. Se era grande, no topo. Eles construíram um quebra-cabeça onde as peças eram marretadas para caber. A marcha do progresso foi desenhada, impressa e vendida como verdade absoluta. Mas, em paralelo a essa visão dominante, sempre houve sussurros de discordância. Nas sombras dos grandes museus, cientistas rebeldes olhavam para os dados brutos e viam anomalias. O maior nome dessa resistência foi o biólogo evolutivo Stephen Jay Gould, junto com Niles Eldredge. Na década de 1970, eles lançaram uma bomba chamada equilíbrio pontuado. Gould argumentava que a evolução não era lenta e gradual. Ele dizia que a natureza operava em saltos violentos. Segundo ele, o registro fóssil não estava incompleto. Ele estava correto ao mostrar o caos. Gould e os dissidentes defendiam a teoria do arbusto. Eles diziam: olhem para os outros animais. Antílopes têm dezenas de espécies vivendo juntas. Pássaros têm centenas. Por que o ser humano seria a única exceção mágica?
Eles argumentavam que a África pré-histórica deveria ter sido um zoológico de hominídeos. Deveria haver várias espécies de humanos vivendo, competindo e morrendo simultaneamente. Eles diziam que o Homo habilis não precisava desaparecer para o Homo erectus nascer, mas os defensores da linha tinham o poder institucional. Eles ridicularizavam os dissidentes. Eles perguntavam: se há um arbusto, cadê os corpos? Onde está a prova de dois humanos diferentes vivendo no mesmo lugar ao mesmo tempo? Por décadas, esta foi a resposta que faltava, até que a Terra em Cube Fora se abriu. O ano é 2000, mas a análise completa abalou o mundo científico anos depois. A equipe da lendária paleontóloga Maeve Leakey estava escavando na região do Lago Turkana, no Quênia. Eles encontraram um crânio e uma mandíbula, catalogados como KNM-ER 60460 e KNM-ER 60461. A anatomia era inconfundível. Era Homo habilis, o suposto elo perdido, o avô primitivo. Mas quando os geólogos fizeram uma datação radiométrica das cinzas vulcânicas onde o osso estava, o resultado foi um choque sísmico. O osso tinha 1,44 milhões de anos. Por que isso é um problema? Porque nós já tínhamos nas gavetas dos museus fósseis de Homo erectus encontrados na mesma região, datados de 1,9 milhão de anos. A matemática da linha reta quebrou. Se o Homo habilis, o pai, já existia há 1,9 milhão de anos, como o Homo erectus, o filho, já estava vivo meio milhão de anos depois. Isso seria biologicamente impossível na teoria da anagênese. É como dizer que você nasceu em 1990, mas seu avô só nasceu em 2000. A causalidade estava invertida. A descoberta provou, sem sombra de dúvida, que o Homo habilis e o erectus viveram juntos, no mesmo vale, bebendo da mesma água, por quase 500 mil anos. Mais do que isso, os experimentos de morfologia feitos no esqueleto mostraram que eles nem sequer estavam evoluindo um para o outro. O habilis tinha braços longos e vivia em árvores. O erectus era corredor de savana. Eles eram espécies irmãs, ocupando nichos diferentes. A teoria do arbusto de Gould estava certa. A marcha do progresso era uma mentira vitoriana. Essa descoberta em Cube Fora não fecha o caixão da história. Pelo contrário, ela abre uma caixa de perguntas ainda mais difíceis. A ciência hoje, com base nesses ossos, é que a marcha do progresso linear está morta. Homo habilis e erectus viveram juntos, isso é um fato geológico. Mas como eles viveram juntos? Isso é o grande mistério que ninguém consegue responder ainda. Será que eles se ignoravam, ocupando nichos diferentes, como gorilas e chimpanzés fazem hoje na mesma floresta? Será que houve cruzamento genético? Ou será que houve, de fato, competição por recursos? Os ossos não falam. Eles nos mostram o quem e o quando, mas escondem o como. A ciência antiga, vitoriana, adorava respostas simples e organizadas. A ciência moderna, armada com esses novos dados, é obrigada a ser humilde e admitir a complexidade. A única certeza que temos agora é que a história da humanidade não foi uma linha reta de melhoria inevitável. Foi um arbusto complexo, ramificado e cheio de experimentos simultâneos. Nós somos a única espécie que restou, isso é verdade. Mas se somos os sobreviventes por sorte, por adaptação climática ou por inteligência, ainda é uma página em branco. A descoberta do Quênia nos ensina que, na ciência, cada resposta gera 10 novas perguntas. Nós não viemos do macaco de forma simples. Nós somos parte de uma teia vasta que ainda estamos tentando desemaranhar. A teoria antiga era bonita e nos fazia sentir especiais. A nova realidade é incerta, complexa e nos faz sentir pequenos diante do tempo profundo. E talvez essa incerteza seja a coisa mais honesta que a ciência pode nos oferecer agora. Se você gosta de explorar as dúvidas que movem a ciência em vez de aceitar respostas fáceis, inscreva-se no canal. Aqui nós investigamos o que sabemos e respeitamos o que ainda não sabemos. Eu sou o narrador e a busca continua.